Olá a todos, meu nome é Crislane Pimentel. Eu sou estagiária da Seção de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. E o objetivo deste vídeo é apresentar de maneira breve sobre os resíduos de serviço de saúde. O conteúdo deste vídeo, então. Primeiramente, nós temos que o nosso público-alvo é toda a comunidade acadêmica, ou seja, aqueles que estão ou não diretamente relacionados com a gestão de resíduos. Os tópicos desse vídeo foram separados entre conceitos teóricos e legislativos sobre os resíduos de serviço de saúde, quais são os geradores desses resíduos, qual é o plano de gerenciamento para os resíduos de serviço de saúde, quais os cuidados no manuseio e algumas medidas em caso de acidentes. Para iniciarmos, então, é necessário definir o que são resíduos sólidos. De acordo com a RDC 222 de 2018 da Anvisa, esses RS são os materiais, substâncias, objetos ou bens descartados em estado sólido ou semissólido. Também estão inclusos gases em seus recipientes e líquidos cujas características impossibilitam seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água. Além da definição de resíduos sólidos, a RDC 222 também esclarece sobre os resíduos de serviço de saúde, os RSS. Então, de acordo com essa resolução, eles são todos aqueles resíduos que são resultantes das atividades exercidas pelos seus geradores. Quem seriam então esses geradores de RSS? Bom, todos os serviços de assistência domiciliar, os laboratórios analíticos de produtos para a saúde, os necrotérios, as funerárias, os serviços de medicina legal, as farmácias e distribuidores de produtos farmacêuticos, os estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, como é o caso da UFPR, centros de controle de zoonoses, importadores, distribuidores de materiais de controle para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, também serviços de piercing e tatuagem, os salões de beleza e estética e afins. Devido à grande quantidade de estabelecimentos produtores de resíduos sólidos, foi necessário, então, a criação de um plano de gerenciamento desses resíduos. O PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, foi descrito na Lei 12.305 de 2010, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde é descrito e regulamentado pela RDC 222 da Anvisa. Esse documento, então, ele aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Então, eles observam as características e os riscos específicos desses resíduos. Como é feito então esse PGRS? Primeiramente, nós temos as etapas internas, que seriam a etapa de geração desses resíduos, partindo para a etapa de classificação e segregação de acordo com as suas classes, e depois esses resíduos podem passar então para a etapa de minimização, que seriam a redução, reutilização ou reciclagem, quando é possível, ou para a etapa de tratamento prévio, quando isso é necessário. Depois esses resíduos partem para o acondicionamento, e depois disso para o armazenamento interno de alguns desses resíduos, quando necessário, e depois para a coleta e transporte interno, que levam então até o armazenamento final interno. Depois partimos então para as etapas externas. Começa com a coleta e transporte externo, podendo então ter ou não um transbordo desses resíduos até o local de disposição final, ou também ser levado até a estação de tratamento desses resíduos, e só depois deles tratados é que esses rejeitos vão ser dispostos no seu local de disposição final. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas etapas, então. Primeiramente, a de classificação. No caso de resíduos de saúde, nós temos que eles são separados de acordo com grupos, indo de A a E. O primeiro é risco biológico, então, que são aqueles resíduos com a presença de agentes biológicos. O segundo grupo é o grupo de risco químico. São os resíduos que contêm produtos químicos. Já o grupo C são os resíduos de rejeitos radioativos. O grupo D são os resíduos que não apresentam riscos, ou seja, lixo comum reciclável, possui sua classificação própria, pode ser equiparado com resíduos domiciliares. O grupo E são os resíduos perfluorocortantes ou escarificantes. Os resíduos do grupo A, então, são os resíduos com possível presença de agentes biológicos, como eu mencionei antes, ou seja, aqueles que por suas características podem apresentar um risco de infecção. Esses resíduos devem estar acompanhados dessa simbologia escrito resíduo infectante. Esses resíduos ainda são subdivididos entre A1, que são os EPI, material contaminado, os A2, que são as carcaças de animais e cepilhos dos mesmos,
Os A3, as peças anatômicas, membros humanos e os produtos de fecundação. A4 são os filtros, sobras de amostra laboratorial, peças anatômicas, sendo os órgãos e tecidos. Já o A5, as peças contaminadas com príons. Aqui no slide nós temos a representação de sacos que são utilizados para o descarte desses resíduos. Este vermelho é utilizado quando há necessidade de tratamento dos resíduos e o branco quando eles já foram tratados ou não têm necessidade de tratamento. Eles podem ser substituídos pelo saco branco quando a legislação que está sendo seguida pede que todos os resíduos desse grupo sejam tratados indiscriminadamente. Os resíduos do grupo B, então, são aqueles produtos farmacêuticos, saneantes, desinfetantes, os cosméticos, efluentes, produtos utilizados em análises laboratoriais, os reagentes, dentre outros. Então, são os que possuem riscos químicos. E eles são divididos de acordo com sua periculosidade. Ou seja, eles precisam estar acompanhados desses símbolos que indicam quais os perigos que eles apresentam. Os resíduos explosivos precisam daquela simbologia. Também temos os perigos à saúde, os que são nocivos para a saúde, os que são nocivos ao meio ambiente, os componentes, os inflamáveis, os resíduos tóxicos e aqueles que são corrosivos. Os resíduos do grupo C, então, são os materiais que contenham radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em normas da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. O rejeito radioativo proveniente de laboratório de pesquisa e ensino da área de saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia. Então, eles são representados com essas simbologias acompanhados de rejeito radioativo. Então, os resíduos do grupo B são aqueles resíduos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, podem ser equiparados com os resíduos domiciliares, como eu já havia mencionado anteriormente. Exemplos desses resíduos seriam as luvas de procedimentos, que não tenham tido contato com fluidos corpóreos, as sobras de alimentos, os resíduos das áreas administrativas, resíduos recicláveis, sem contaminação, etc. Então, eles estariam acompanhados por essa simbologia, de resíduo orgânico ou resíduo reciclável. Finalmente, então, nós temos os resíduos do grupo E, que são os perfluorocortantes ou os escorificantes, ou seja, as lâminas de barbear, agulhas, as ampolas de vidro, as lâminas de bisturi, as lancetas, tubos capilares, ponteiras de micropipeta, lâmina, lamínula, espátula e todos os utensílios de vidros que foram quebrados no laboratório. Então, esses resíduos precisam estar acompanhados de uma dessas duas simbologias, escrito resíduo perfluorocortante, e devem ser acondicionados nessas caixas amarelas específicas para esse tipo de resíduo. Seguindo então nas etapas do PGRS, nós temos a dessegregação, que deve ser realizada na fonte de geração, segundo a RDC da Anvisa, pela redução dos riscos para a saúde humana e meio ambiente, também pela redução de gastos, como o manuseio desses resíduos e o aumento na eficácia da reciclagem, e o acondicionamento, que consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes. Algumas especificações importantes dadas pela RDC são que os resíduos não devem ultrapassar 2/3 do volume do recipiente e é proibido o esvaziamento desses. Ou seja, você não pode pegar um saco que você já tinha colocado um resíduo e esvaziá-lo para utilizá-lo novamente. Então, nós temos também que os RSS do grupo A devem ser acondicionados em saco branco leitoso quando não precisarem de tratamento e quando precisarem em saco vermelho, como eu havia mencionado anteriormente com as imagens. Sendo esses, então, substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade, ou então a cada 48 horas ou 24 horas, se for de fácil putrefação, esse resíduo. Já para os RSS químicos no estado sólido, os recipientes devem ser constituídos de material rígido, resistente e compatível com as características do produto. Os rejeitos radioativos devem ser acondicionados conforme procedimentos definidos pelo Supervisor de Proteção Radiológica do CNEN e tem regulamentação específica. Os RSS do grupo D devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de limpeza urbana. Seguindo então com o PGRS, nós temos a etapa de coleta e transporte interno, que é o traslado de resíduos do ponto de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo. Essa coleta deve ser feita separadamente, seguindo o cronograma já realizado pelo estabelecimento anteriormente, e que será feito de acordo com o grupo dos resíduos e em recipientes específicos a cada grupo.
Ela também, sempre que for possível, não deve coincidir com os momentos de entrada de suprimentos ao estabelecimento. Nessa imagem, então, nós temos uns exemplos de coletores de resíduos, e sempre que eles tiverem mais de 400 litros, como é o caso deste maior ali do lado, eles precisam ter uma válvula de dreno no fundo. Seguindo então para a etapa de armazenamento interno e externo, temporário, que é a guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já condicionados em local próximo aos pontos de geração. É obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento, ou seja, não é permitida o acondicionamento dos sacos diretamente sobre o piso. Também é necessário, no mínimo, um ambiente separado para o armazenamento de resíduos do grupo A, juntamente com os resíduos do grupo E, e um ambiente para os resíduos do grupo B. O armazenamento interno de RSS químico ou rejeito radioativo pode ser feito no local de trabalho onde eles foram gerados. Seguindo então para as etapas externas do PGRS, nós temos a coleta e transporte externo, que é a remoção dos RSS do abrigo de resíduos até a unidade de tratamento ou a unidade de disposição final. Isso deve ser realizado por veículos devidamente capacitados e identificados pelo Inmetro. O transporte externo de rejeitos radioativos deve seguir normas específicas, caso elas existam, e as normas da CNEM. O transporte de resíduos deve ser acompanhado pelo MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, onde constam informações importantes sobre os RSS transportados. E os resíduos químicos também devem ser acompanhados pela ficha com dados de segurança de resíduos químicos, a FDSR. Chegamos então à etapa de destinação. Segundo a EDC 222, os RSS que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou ainda a logística reversa. Na presença de risco radiológico associado, deve-se armazenar o resíduo para o decanhamento da atividade do radionuclídeo até que o nível de dispensa seja atingido. Na presença de risco biológico associado, quando é do agente biológico classe de risco 4, que é aquele de alto perigo para o indivíduo e a sociedade, deve-se encaminhar para o tratamento. Na presença de risco químico e biológico, o tratamento deve ser compatível com ambos os riscos associados. Após o tratamento, então, os rejeitos devem ser encaminhados para a disposição final em enterros sanitários, como aquele da figura anterior. Os RSS do subgrupo A3 devem ser destinados para sepultamento, cremação, incineração ou outra destinação que seja licenciada pelo órgão ambiental competente. Os RSS do subgrupo A5 são aqueles que têm contaminação por príons, devem ser encaminhados para o tratamento por incineração. As características de produtos químicos estão identificadas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, a FISPQ, exceto os produtos farmacêuticos e os cosméticos. Os RSS do grupo B, no estado sólido e com características de periculosidade, sempre que considerados rejeitos, devem ser dispostos em aterros de resíduos perigosos classe 1. Para o condicionamento dos RSS do grupo B, deve sempre ser observadas as incompatibilidades químicas. Os RSS do grupo E, quando contaminados por agentes biológicos, químicos e substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com cada classe de risco associada. Quais são os tipos de tratamento, então? Podemos ter os processos térmicos, que é a realização de autoclavagem, incineração, pirólise ou até mesmo o uso de aparelhos de micro-ondas. Os processos químicos, que são aqueles que os materiais são triturados para que haja um aumento na eficiência do processo e em seguida são imersos em algum desinfetante, um exemplo, hipoclorito de sódio, por alguns minutos. Temos também a irradiação, que é o uso da radiação ionizante para o rompimento do material genético dos micro-organismos por meio da excitação da camada externa dos elétrons. Chegamos ao fim, então, do PGRS. Agora eu vou falar um pouco sobre os riscos de acidentes e algumas medidas de segurança que podem ser tomadas em alguns casos. Começando pelos riscos biológicos, nós temos que mais comumente ocorrem os cortes por pérfuro cortante, o derramamento ou respingo de material contaminado com resíduo biológico que pode conter algum agente patogênico. Os agentes biológicos geralmente associados a esse tipo de acidente são o HIV e os vírus da hepatite B e hepatite C. Quais seriam, então, as medidas que a gente pode tomar em alguns casos? Primeiramente, é necessário evitar esses acidentes com treinamento, uso de EPI, que é equipamento de proteção individual,
a segregação correta dos resíduos, a identificação correta dos recipientes, dos sacos coletórios e um acondicionamento adequado. Ok, mas vamos dizer que ocorreu algum acidente. No caso de derramamento de material biológico em piso ou bancada, é necessário cobrir o material derramado com papel toalha, despejar água sanitária e esperar alguns minutos. Recolher então esse material e descartá-lo. Se houver caco de vidro, recolhê-los com auxílio de pinça e pá de lixo. Descartá-los na caixa de cor amarela para o descarte de resíduos perfurocortantes e em seguida limpar a área com solução desinfetante. Caso ocorra o derramamento do material biológico em roupas, remover as roupas atingidas sob o chuveiro. Caso o material tenha entrado em contato com a pele, lavar com água e sabão. Caso ocorra um respingo de material biológico, lavar imediatamente a área afetada com água e sabão, utilizando a torneira ou lava-olhos, e encaminhar-se para a emergência para a administração de medicação adequada. Um pouco sobre os riscos químicos, então. O mais comum de acontecer é o derramamento ou a quebra de material contendo alguma substância química. Quais seriam as medidas a serem tomadas nestes casos? Principalmente, como eu mencionei no caso anterior de resíduos biológicos, é necessário medidas de prevenção, que seriam o treinamento, o uso dos EPIs, uma segregação correta, e também a identificação correta dos recipientes contendo os químicos, e a solicitação de autorização do pessoal técnico para descarte de qualquer resíduo nas bancadas ou do laboratório, quando houver alguma dúvida. Agora, caso ocorra o derramamento do material químico no chão ou na bancada, não colocar água sanitária e nenhum desinfetante, porque pode haver uma incompatibilidade entre algum componente do químico, da água sanitária ou do desinfetante com o produto químico que foi derramado. Isso provocaria uma emissão de vapores que são prejudiciais à saúde. Então, no caso de derramamento do material químico, se deve procurar um responsável pelo setor que vai saber como lidar com cada químico específico, fazendo um descarte e uma limpeza adequada do local. Esse então é o fim do conteúdo programado para este vídeo. Eu gostaria de deixar o meu muito obrigada pela sua visualização e o meu contato para caso de alguma dúvida. Até a próxima!